Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cine Cameração, entrevistando pessoas diferentes. Eu, Karim Feres, e hoje com um cara super legal, diferente, Daniel Rocha. E Karim, olha lá. Seja bem-vindo, que bom. Que prazer. Prazer é todo meu. Poxa, olha O só. Daniel Rocha é diretor de musicais, bacharel em música. A música sempre, a sua vida foi música desde o início? Me conta aí. Ó, eu estudei desde pequeno e, aliás, queria já deixar claro que eu vou realizar um sonho aqui de falar uma frase de efeito. Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é Daniel Rocha. Estou muito feliz de estar aqui. Tem várias frases desse tipo. Eu sabe? também estou realizando um sonho, né, de Ah, é? estar aqui, né, e as pessoas vão saber por que eu tô assim, a Aham, rigor, né, aham. com esse top hat. O que você vai tirar dessa cartola aí? Olha só. Não, mas olá, caros ouvintes. Tem várias frases de efeito que eu gosto. Tem uma que como é que é? Que eu ainda não realizei, que é entrar num carro e falar, siga aquele carro. Já fiz isso. Já Sim. fiz isso, o cara ficou, o quê? Eu falei, não, brincadeira, eu só queria falar você isso. fez? Não, eu ainda não consegui. Eu fiz isso num táxi, falei, siga aquele carro. Ele falou, o quê? Qual carro? Eu falei, não, brincadeira, eu só queria falar isso. É aquela clássica Faz também, muitos anos. não há tempo para explicações entre... Ah, Não há tempo para explicações. essa eu somente- nunca fiz. Eu já fiz essa pra minha mulher. Eu vou te falar, mas depois eu vou ter que te matar. Essa é muito boa, né? Exato. Tem um que eu gosto bastante, que dá para você colocar em várias situações, inclusive inusitadas, que é não se eu puder evitar. Ah, essa é muito boa, né? Não se eu puder evitar. É muito boa. Então vai ser muito legal hoje. Não se eu puder evitar. Exatamente, eu ia falar isso. Quer dizer, você não conseguiu evitar vir aqui no nosso podcast, né? Ó, Ou não, se eu puder evitar. E não conseguiu nenhuma desculpa. a bem... música, não consegui uma desculpa plausível, cara. Não consegui, você me enrolou legal. Ó, a música foi uma coisa que eu não consegui evitar na vida. Como Quando é que eu tinha 10 anos de idade, minha mãe me deu uma coisa que toda criança não pede para os pais, pianinho? que foi um livro de teoria musical. O quê? Foi. Você tá de brincadeira. Porque foi assim, eu falei, quê? mãe, quero estudar piano e tudo mais, né? A minha vizinha tinha um piano e ela dava aulas e tudo mais, e aí eu falei, quero estudar piano. Ela falou, então você vai ter que estudar direito, não tem... Mas você não quis tem estudar piano, ela te fez estudar direito pra ser advogado. Não. Você tô brincando. Não. Ela Já falou, que vai estudar, vai começar do jeito Então, certinho. o pior é que eu sou canhoto, né? Aí ela falou, você vai ter que estudar com as duas mãos, direitinho, vai ter que tocar e tal. Aí eu falei, tá, legal. Mas a gente, né, quando é moleque, quer fazer uma graça e tal. Eu lembro que tinha o November Rain, do Axl Rose. Lembra daquele clipe? Lembro. Tal, que ele começava tocando piano, não sei o que. Eu falei, cara, isso daí deve ser demais. E aí ela me comprou um livro de teoria musical. E eu fui... Mas só o livro. Nem o piano, nem o pianinho, nem outro instrumento, nenhum. Olha, não veio nada. Nada, nem um brinde. Nem um sachê de dignidade veio. Eu tive que fazer sozinho. Nem E o sachê de dignidade é muito bom. veio só ele. E aí ela falou, você vai ter que estudar, tal. Tinha as lições. Aí eu cheguei na primeira aula, a professora começou, bom, você vai ter que estudar direito. E aí tive a aulinha de piano e o livrinho. E eu sei lá o que aconteceu, acho que eu tinha 10 anos de idade, ela foi, acho que entramos em férias, alguma coisa assim, e eu gostei tanto do livrinho que eu terminei sozinho. Você tá brincando. De teoria musical. Você começou com a professora, aí nas férias Fui você até acabou. a metade, mais ou menos, E acabou acabei sozinho. sozinho. Aí a professora, olha, chegou para minha mãe e falou, realmente ele fez de um jeito que vou perder meu emprego aqui, porque ele fez até o final e tá tudo certo. Que legal. Aí ela falou, eu acho que ele tem um jeito pra coisa aí. A professora falou. A professora. A sua mãe já era da área musical? Não. Não? O meu avô tocava violão e ele tinha um método maravilhoso de cores para ensinar é comum esse método, mas eu acho que eu não tinha visto em lugar nenhum, de cores para ensinar as notas. Que legal. Era uma parada como se fosse sinestesia, né? Você misturando as sensações que... aliás, tem muito a ver com o cinema. Você misturando os sons, né? A sensação que te dá dos sons com cores e imagens e tudo mais. Ele começou a ensinar minhas irmãs. Mas tem uma história interessante. O seu avô. Pai da sua mãe. As irmãs do meu pai, desculpa. As suas tias. As minhas tias. Aí... na minha família, a gente descobriu, um primo doidão lá fez a nossa árvore genealógica e descobriu que em Ourinhos, que é onde veio a família do meu pai, na Cúria do Estado, teve
uma entrega, uma doação de um Stradivarius. Para quem não sabe, o Stradivarius é um violino famosíssimo, caríssimo. É um luthier de, né, uma família que trabalha com luthieria, trabalhava com luthieria, e que fez os violinos mais caros da história, né? Uhum. E aí teve um no Brasil, não sei quantos tiveram no Brasil, mas teve um lá em Ourinhos que foi dado para a Curia do Estado e que foi de um tio-avô meu. Acho que ele tocava, né? Acho que ele para ter tocava, um violino pra ter Stradivarius, né? Pois é. Não só um qualquer violino, né? Para ter um Pois é. violino primeiro. E para ter um Stradivarius. Pois né? então eu acho que ele devia tocar. Então. Ele devia ter de Strade e tinha vários. Nossa, que piada boa! Não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu fiquei com raiva, por que eu não pensei nisso antes? E aí ele fez isso daí. Só que eu não acredito muito que a gente tenha, sei lá, uma linhagem musical genética, embora as famílias de músicos sejam muito tradicionalistas, muito, tanto quanto o médico e advogado, né? Os caras, quando a família inteira é de músico, coitado do sujeito, tem que ir lá. Inclusive eu conheço representar. Eu lembro que na faculdade tinha uma colega nossa que estava fazendo só para entregar o diploma e ir ser feliz e fazer letras em russo. Você tá brincando? Sim. E a família obrigava que louco, entregar o diploma, tal. E ela era maravilhosa, só que... E ela era maravilhosa em que... Todos os sentidos. Mas em todos os instrumentos? Sim, ela tocava violino, inclusive. Tocava Marina Garufi, nossa colega. Tocava piano, deve tocar ainda, cantava muito bem. Nossa, que E montava óperas e tudo mais, mas ela falava, eu quero coisa. fazer letras em russo, quero estudar literatura russa e tudo mais, tal. Espero que ela não esteja, né, perto, sei lá, dos conflitos agora, mas provavelmente ela deve ter ido morar lá, porque ela gostava muito dessa cultura soviética como um todo. Né? Quando você falou dos conflitos, né, eu pensei, tem os conflitos internos e os externos, né? Não sabemos o que... Pois dela, né? Depois bicho, vamos apurar. Nossa senhora, o negócio tá pegando lá, viu? Tá feio. Mas foi isso, e aí é mais tradicionalista ainda. Mas aí depois disso... entraram os hormônios, né? Entraram as boboses, e aí fui ter uma banda de rock, né? Aí eu como todo mundo, a história como de todo mundo, né? Claro. E aí, aliás, eu admiro demais essa galera que continua. Os caras estão vovô e estão tocando aí no rock and roll. É maravilhoso isso. Mas tem muito a ver com os nossos hormônios, é impressionante, né? Aí começaram os hormônios e tal, aí eu tive a oportunidade de ganhar uma guitarra do meu pai, aí eu ganhei uma guitarra. Tinha aquela famosa Stratocaster, né, do Hendrix e tudo mais, que era Fender Stratocaster. Eu ganhei uma Janine Stratosonic, que é tipo uma original. Sei, uma Stratocaster original. Janine brasileira, né? Não, mas era uma boa guitarra. E aí comecei a ter uma banda, comecei a gostar de grunge, punk rock, principalmente grunge. Na época, e fui, enfim, me manifestando com música até chegar a parte da faculdade. Eu falei, mas eu preciso fazer faculdade? Precisa, meu filho, você vai precisar fazer faculdade. Mas espera aí, deixa eu... Você na banda, você tocava o quê? Guitarra? Guitarra. Só guitarra. Mas quando você estudou, você começou a tocar piano? Já ainda não? Toquei um pouquinho. Cheguei a tocar um pouco, terminei uns métodos e tudo mais, né? Tenho uma noção e tal... E aí, e também de música, né? E aí fui para guitarra. Aí comecei a estudar guitarra como autodidata. E aí tudo que eu aprendia sozinho, eu ensinava pro meu irmão, para ele tocar o contrabaixo. Que legal. Aí eu ensinava pro meu outro irmão, todos mais novos. Eu falei, legal. sou mais velho, sou eu que mando. Tinha um mais velho, mas eu era o segundo mais velho, eu que mando, você vai tocar bateria. Não, mas... E aí foi. E aí, a história foi longe, cara. Esse irmão, por exemplo, que eu falei, não, vai tocar bateria, não sei o quê. Ele pegava umas panelas da minha mãe, pegava um monte de coisa e tal. O cara foi fazer mestrado em percussão sinfônica na Bélgica. Chegou assim, foi... Eu já cheguei para ele, falei, tá bom, não precisa mais brincar. Não precisa mais. Não precisa, tá Pode bom. Parar, se você Pode quiser. parar. Mas ele tá lá, virou um músico assim, ou músico da família. O cara virou uma fera. E ele tá lá, tocando.
o músico da família. O Olha quem músico. fala, né? O cara é diretor de musicais aí, todos os musicais do Brasil. Não, mas ele toca, ele come com farinha lá, a percussão e a bateria, ele toca pra caramba. E eu fui mais para essa área de onde eu comecei, que é a parte de arranjos, enfim, eu não me tornei um instrumentista, apesar de passar por todos. Tem uma figurinha maravilhosa que eu tenho no Instagram, no Facebook, que é... Facebook não, WhatsApp. Que é, como é que é? Toco todos os instrumentos, nenhum bem. Eu faço isso na minha vida, Para é me mais ou menos apresentar. isso. Toco todos os instrumentos, nenhum bem. A minha vida é isso também. Na faculdade, a gente tem uma matéria que chama instrumento complementar. Para a gente fazer bacharelado em música em composição e regência, cada ano você é obrigado a aprender uma família de instrumentos da orquestra tradicional eurocentrista, né? Então, você precisa de piano complementar. Foi lá que eu fui revisitar o piano de novo. E depois passei por percussão, depois clarinete, depois violino, depois teve um pouquinho de metais. Então, a gente tem a noção de que realmente não sabe tocar nada. 4 anos? 6 anos, no 6 mínimo. anos. No mínimo 6 anos. Agora, o curso da Unesp, que foi o curso que eu fiz, você não opta por composição ou regência. É ou um ou outro. Ou composição ou regência. E aí diminuiu para 5 anos. Mas na época eu fiz os dois e aí são 6 anos 6 no anos. mínimo para conseguir chegar lá. Mas depois da banda de rock, eu precisei entrar na faculdade, né? Minha família falou, então, agora você vai precisar estudar aí. Aí eu falei, pô, mais, né? E aí, porque músico sempre tá estudando, né? Aí você descobre, você lembra quando a gente tá em época de vestibular e tudo mais, você fala, caramba, olha a química, é dificílimo, matemática, a quantidade de química, matemática, física que você precisa saber para passar numa faculdade, em música é igual, você precisa saber a mesma quantidade de música para passar numa E a faculdade de primeira música. prova, né? A maioria na Unesp é a terceira prova. É mesmo? E são feitas em 2 dias. A gente Caramba. faz a primeira fase da VUNESP. A segunda fase, se você passar, você vai para a prova específica, que é um dia que eles te colocam com um monte de gente, aí você tem que cantar umas coisas, reger umas coisas, aí ouve, tem que escrever, aí tem que ouvir algumas coisas, dizer qual é o período histórico daquela gravação. Aí eles tocam coisas que você tem que escrever e compor um pedacinho de uma música lá. E aí eles veem as suas habilidades musicais e te passam ou não. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá em 2 dias. Em 2 dias de prova. E na época que eu estava já para fazer vestibular, eu fiquei muito feliz porque eu descobri que tinha uma faculdade de ser feliz. Imagina você chegar e falar assim, e aí, que profissão que você quer ter? Eu quero ser feliz. E aí você descobre ali, ó, Faculdade de Técnicos em Felicidade. Foi mais ou menos isso. Eu falei, cara, olha isso, na VUNESP tem... Aí depois eu descobri que em vários outros cursos tinha, né? Faculdade de Música, né? Que é superior, escola superior e tudo mais, graduação. E aí eu me formei nos 6 anos, de 20 da classe, uma delas era a Marina Garuf, de 20 na classe, nos formamos 4. Sério? Sim, porque o Daniel Tausig, o seu ilustre entrevistado, já esteve aqui, um músico maravilhoso, genial, ele trancou um ano. Vocês se conheceram na faculdade, hein? Foi. Vocês entraram juntos. Sim, eu conheci o Tausig no bonde do Tigrão no bonde do Tigrão como é que chama? Quando você toma um trote. No trote humanizado da turma mais velha, né? Dos nossos veteranos da faculdade. Vocês conheceram logo no começo, na primeira semana. Sim. Já em fevereiro de 2001. E vocês, então, dos 24 só se formaram? Porque algum trancava, outro desistia, o Tausig não se ia formou. do país. Pois o Tausig não se formou. Eu lembro que ele tinha saído em turnê com alguma peça que ele achou, vou trancar e depois eu volto, né? Tava tudo certinho. E eu lembro que nesse ano também ele viajou. Se eu não me engano, ele foi visitar alguns familiares que ele tem na Europa. Ele viajou com o pai dele um monte de cidades, se eu não me engano foi isso. E aí ele se formou no ano seguinte, né? No seu ano, 4 pessoas. Foram 4 pessoas. Você
Quem? O Alessandro Ferreira, o Carlos Bauzes, a Marina Garufi e eu. Ah, a Marina que só queria o diploma também. Claro, ela queria fazer o mais rápido possível para entregar o diploma e fazer o que ela queria. Muito bom. Mas foi uma turma que teve uma característica muito legal. Eu confiei, ainda confio muito nas pessoas que escolhem, né, que avaliam a gente para colocar, porque eles sempre fazem turmas que têm afinidades. É impressionante. A turma que veio depois, a gente convive com 6 turmas, né? Além da nossa, com 5 turmas. Então, porque são 6 anos, então, ou convivia pelo menos. As turmas, elas têm características. A turma que veio logo depois da gente, os nossos bichos, gostava muito de música eletrônica e erudita e moderna e tudo mais. A anterior da gente, os nossos veteranos, gostavam de ópera e tal. E nós gostávamos de musical. Todo mundo gostava de musical. Os 4 que se formaram ou os 20? Os 20 tinham relação com musical. Olha, né? que Então, nessa turma tá a Laura Visconti, que está regendo agora um grande musical no Teatro Renault, que é a família Adams, e já regeu vários outros. É uma grande profissional da nossa área. O Carlos Bauzes, que é uma sumidade na nossa área, ele estava lá também, que dirigiu todos os musicais aqui de São Paulo. Que me formou comigo. Daniel Tausg, ele fez um monte de musical. Ele tem, inclusive, musicais compostos. O Carlos Bauzes também tem musicais compostos por ele e que já subiram ao palco, já foram montados. O Tausg, o Guilherme Terra, que também dirigiu um monte de musical e regeu um monte de musical. A lista vai, cara. Tem um monte de gente que gosta de musical. Olha que interessante, né? Então, eu acho que isso daí deve ter sido uma afinidade que... Energia, né? Porque também. Como você explica isso? Mas uma sensibilidade das pessoas que estavam lá selecionando, né? Na IAD acontece muito isso, na Escola de Artes Dramáticas. Todas as turmas têm uma mesma cara. Então, vamos juntar todo mundo os afins, né? Que aí sai uma grande rede de trabalho. Depois de 6 anos, né? Você tem uma vida com a pessoa. Você sai, um indica o outro, trabalha ali e tal. E todo mundo na mesma cidade. Então, vai que vai. Mas teve essa característica de musical. Que interessante. Por isso que depois de então, né? Eu comecei a me envolver com teatro e teatro musical. Logo na sequência, como é que foi o seu envolvimento? Antes de me formar. Quando... em 2004, eu estava no 4º ano, né? Foi certinho. Eu estava no primeiro, 2012 eu estava no segundo, e me formei em 2006. Eu tive um coro cênico. Um coro cênico é um coral, né? Só que ao invés de cantar com a pastinha na mão, faz um monte de coisas corporais. Tem um diretor e tudo mais. Cênicas. Então, a gente fez espetáculos e tudo, e já se envolvia com isso. Depois eu fui fazer 2 montagens na IAD, com o Yakov Hillel e o Carlos Bauzes, meu colega, que foi o Prepare Seu Coração, escrito pelo Marcos Viana, que era um musical brasileiro que contava histórias cruzadas da época da ditadura. E uma grande montagem da Ópera do Malandro, que ficou em cartaz lá 2 meses, que é o tempo que eles colocam, né? Mas que foi muito bem recebida pelo público. Tinha filas e filas, tá? A gente fez uma boa montagem da Ópera do Malandro lá. E foram os meus primeiros musicais. Depois eu saí de lá já para o meio profissional. Isso foi em 2004, depois 2005. Em 2007, que foi o meu primeiro ano de já formado, eu fui fazer um musical, meu primeiro musical profissional mesmo, fora, e seguir a carreira. Qual foi? Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Aí da onde foi esse musical? Esse musical foi no Sérgio Cardoso. Foi em 2007, lá nos primeiros meses de 2007. Ele é o primeiro... Existe uma sumidade, existe vamos dizer assim, um Chaplin, se é que a gente pode dizer, do teatro musical, que é o Andrew Lloyd Webber, que é um compositor que fez um monte de música. Né? Todo mundo tem, inclusive ele já está no imaginário das pessoas. A gente nem conhece algum título dele, mas conhece uma música, conhece alguma referência dele. O Fantasma da Ópera. Entre outros, né? Entre Starlight Express, Escola né? do Rock. Às vezes ele pega filmes e faz musicais. Tem um outro famoso dele também, o Sunset Boulevard, que foi um filme também.
No Brasil, ele foi traduzido para o... Crepúsculo dos Deuses. Isso aí. Maravilhoso. E aí, maravilhoso esse filme. Só que aí virou um musical e ele escreveu esse musical e foi montado aqui no Brasil, só que com o nome real, Sunset Boulevard. E ele fez Evita também. Evita depois foi para o cinema, né? Os musicais, ou eles vêm do cinema, ou eles têm essa ponte Los Angeles Broadway e West End, né? Ou eles vêm do cinema e depois eles viram o filme. Normalmente, ele vem da peça, né? Vem o show primeiro e depois os caras acabam adaptando para filme, né? Mas não que o caminho contrário... É a maioria. Mas o caminho contrário também aconteceu bastante. School of Rock foi um deles, né? Que começou no... O School of Rock, se eu não me engano, é de 2003, com o Jack Black. E aí depois ele teve uma montagem muito bacana, que as crianças tocavam de verdade. Então eu fiz a direção musical desse. Só que o Joseph, aqui foi José e seu manto Technicolor. É uma passagem, né, bíblica, e que ele fez para ensinar essa passagem para as crianças, né, no colégio. Então, tinha uma estrutura de colégio, só que fez tanto sucesso que virou um musical, foi para Broadway, virou filme, fez um monte de coisa. E aí o Colégio Renaissance, aqui em São Paulo, estava fazendo 80 anos, se eu não me engano. Aí ele resolveu comemorar com um grande musical, com um tema judaico e tal, e que foi isso. E chamou um diretor judeu também, que é o Yaakov Hiller, para dirigir. E eu fui o assistente de direção musical e que tive a oportunidade de reger, escrever as partituras, escrever tudo e tal. Legal, fui o copista do musical, que é quando você escreve as partituras da orquestra, né? Que ótimo, é um trabalho silencioso, mas muito válido também. Que legal, então você já saiu com... Já saí com algumas funções nesse musical e aí comecei. Na verdade, eu comecei fazendo copismo para musical, que é escrever as partituras. Antes desse ou depois desse você começou? Depois desse. Você começou a fazer direto? Aí eu Começaram comecei a fazer chamar. de tudo quanto você imaginar. O pessoal começou a te chamar para fazer Para isso. fazer isso. O copista é uma profissão, deve ter uns 300 anos já, que você precisa cavar a partitura. Então o compositor ele escreve a grade toda, né? A orquestra inteira. Eu quero isso daqui, quero percussão, escreve. Só que o músico que vai tocar, coitado, ele não precisa olhar para tudo aquilo, ele só precisa da parte dele. Por isso que chama parte. E a outra chama partitura, né? Que são todas. Então precisa ter um ser humaninho ali que, com toda paciência, vai passar isso daí para uma partitura só para ele. Para cada um dos músicos. Aí você se pergunta, pô, mas no musical isso daí já não está pronto? Não, né? Não está pronto porque acontece um monte de coisa. Tem adaptação para o português. Você precisa trocar de tom às vezes. Você precisa... Os cenários são diferentes. O tamanho do fosso de orquestra é diferente de teatro para teatro. Precisa trocar um instrumento pelo outro. Então, muita coisa acontece e precisa disso. Até 1970 e... Vlau. Não sei exatamente, existia menção honrosa dentro do Tony. O Tony é o Oscar do teatro, né, americano. E existia menção honrosa para copista, pra você ter uma ideia. Porque os caras tinham que fazer a nanquim. Sempre foi feita a nanquim. Loucura, né? Eu imagino todos os copistas lá em cima falando, mas também agora ele tem computador. Os caras faziam a nanquim e antes ainda a luz de vela e a nanquim. Imagina a paciência que o sujeito tinha que ter. Imagina se o gato passa e cai e borra tudo. Antigamente várias profissões tinham isso, né? Sim, né? A gente tinha todos as suas dificuldades. Mas eu cheguei a fazer as partituras do Cantando na Chuva, aqui em São Paulo, quando a Cláudia Raia montou, que é genial, chovia no palco, né? Aí você fala, caramba, chovia no palco. Aí eu peguei as partituras, ainda eram escritas à mão, e foram escritas em 1986, no caso, aquela versão, e tava lá descrevendo como chovia no palco. Aí eu falei, cara, em 1986 os caras faziam chover no palco, quentinho, para ninguém ficar resfriado, né? E simular chuva naquela cena maravilhosa, né? E o maestro tinha que abrir o guarda-chuva. Era lindo, em 1986, olha isso. Né? Legal, né? Nem numa democracia com voto direto a gente estava. E os caras estavam chovendo. Você vê, 30 e poucos anos atrás. Pois é, e os caras estavam chovendo no palco. Era lindo, né? E e eu acabei aprendendo bastante, né? E ter uma relação com
com esse livrinho de partitura que eu ganhei quando tinha 10 anos de idade. Uma relação bem interessante desse desenvolvimento, de aprender como se escreve para orquestra, desde do momento que eu tive que receber um monte de orquestra de fora para reescrever e tudo mais. Que legal. Né? Então, que legal, genial. Teve essa relação. E aí você fez quantos musicais de lá pra cá? Você dirigiu? Aí você começou como copista, depois você foi para diretor musical. Não, teve uma escaladinha. Depois de copista, eu fui ser um dos músicos da orquestra, né? Eu toco um instrumento inusitado, que é o banjo tenor. O banjo tenor é um instrumento muito pouco comum no Brasil, mas ele é muito comum na cultura norte-americana. É o do Steve Martin? Do Steve Martin, exatamente do Steve Martin. Ele toca o banjo tenor, mas eu já vi ele tocando banjo alto também, que é aquele country, né? O banjo tenor, ele serve para tocar Dixieland, jazz tradicional e tudo mais. Ele foi muito usado porque antigamente, você pensa, não tinha microfone, né? E aí você precisava ter um violão que soasse tanto quanto um trombone. Então, os compositores também, por herança cultural, começaram a usar esse instrumento dentro da orquestra de musical. Então, os Old Broadways, que a gente chama os musicais antigos, tem banjo tenor. E quase ninguém toca banjo tenor. Então não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, tá bom, vai você. Vai o Daniel. Aí comecei a tocar nas orquestras e comecei a acumular função. Era também o copista e tocava nas orquestras. E aí comecei a ser o regente substituto. Então o regente precisava sair para ver como estava o espetáculo. E aí eu regia. E quando você regia, quem é que tocava o banjo tenor? Um amigo querido, Diogo Cardoso, ele encarou isso, falou, eu vou aprender esse instrumento. E aí primeiro ele pegou um banjo que tinha 6 cordas e a afinação do violão, que ficava mais próximo do instrumento que é tradicional, todo mundo tocar. E depois ele encarou, não, vou pegar as 4 cordas e tocar a afinação em quintas, que é diferente, é bem diferente pensar. E aí ele agora tá tocando na Orquestra do Chicago, por exemplo. Tá tocando banjo tenor na Orquestra do Chicago. Que legal. Muito bem, aliás. Tá tocando bem mesmo. Que legal. E aí comecei a substituir a regência. Até que veio o primeiro convite para fazer uma direção musical, que foi em 2013, para fazer um musical brasileiro, o Cazuza. O Tempo Não Para. Foi um musical do Cazuza, a gente ficou muitos anos em cartaz, eu fiz os arranjos também, né? E se for contar quantos musicais eu me envolvi entre copista, regente, blá, 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 eu acho que foram 28 musicais. E acho que já é um bom número para falar sobre musicais, mas a relação que eles têm com o filme é genial, é maravilhosa. E aí eu também pude conhecer muita coisa do cinema via musicais. Você já tinha relação com o cinema? Não, nada. Não? Só muito pouca, só de consumidor, normal. Nada, né? de especial. Assim. Eu, depois de um tempo, assim, eu consegui perceber que o brasileiro, de forma geral, ainda mais fazendo musicais e fazendo musicais que tinham a ver com cinema, Billy Elliot, por exemplo, eu fiz alguns, o Allo Dolly, eu consegui perceber que o brasileiro gosta ele entende e assimila a linguagem das trilhas sonoras também para o teatro. Então, o americano, o inglês, eu não sei como funciona nos outros lugares, é muito separado as linguagens, né? Aqui, tudo que você conseguir juntar e tudo que você conseguir fazer referência a uma trilha de cinema pro musical, agrega valor e o brasileiro se emociona com aquilo, né? Então é muito interessante, assim, a gente tem um jeito muito nosso de fazer musical. Nós somos o terceiro mercado de musical no mundo. O primeiro americano, o segundo inglês. E nós. Já teve um grande polo na Venezuela, se eu não me engano. Tem um grande polo na Argentina. Certamente nós somos os terceiros de número mesmo, de arrecadação, de bilheteria, de investimento,
né? Que legal. Aqui, basicamente, a gente faz investimentos via leis de isenção fiscais e outras como que a gente pode, patronatos, né? Outras Tipos de apoio. e outros tipos de apoio. Lá nos Estados Unidos, no West End, é basicamente um produtor empresário produtor, né? Que coloca esse dinheiro e tem que reaver em tanto tempo, senão o show é caído. Ele precisa tirar do ar o show, precisa tirar de cartaz o show, se ele não conseguir recolher o tanto que ele investiu. Tem algumas regrinhas para fazer isso, né? Tem. E tem o contrário, né? O Mel Brooks fez os produtores que era, né? Tirando sarro disso, né? Ele queria perder, ele queria justamente perder para embolsar, para ganhar. Os produtores veio 2 vezes para o Brasil. Foi muito legal. É genial, né? Uma vez o Miguel Falabella, né? As duas vezes foram o Miguel Falabella. Ele fez com o Vladimir Brista em 2008 e depois ele fez com o Marco Luque. Ah, é verdade. Em 2017. 17 ou 18 agora. Eu acho que foi 18 porque foi janeiro. Mas eu fiz as partituras, escrevi as partituras dele. Foi bem interessante, é genial. A história de você, legal, quem né? não conhece, vale a pena ir. Muito Ó, legal. outra frase já fez, vale a pena lembrar. Olha aí, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma olhada. Daniel, e aí quando que você começou? Aí quando você começou com musicais, o cinema foi meio... Você teve que ir buscar essas referências. Sim, porque as histórias ou vieram, como você falou, né? Ou vieram do cinema, ou eles acabaram virando uma peça de teatro, ou o contrário, né? Quando a gente montou, quando foi? A Gaiola das Loucas, que é o La Cage aux Folles. Genial. A gente percebeu, eu não fui o diretor musical, fui o assistente do diretor musical foi o Carlos Baldas, que eu tinha comentado aqui. A gente chegou a comparar o que estava vindo, né, das partituras, porque tinha muita trilha, tinha muita música incidental, tinha muita música que não era canção, não era cantado, que acompanhava, né, que em musical a gente chama de underscore, que acompanha uma cena. E a gente começou a comparar o filme com as partituras que vieram. E aí, desde então, virou uma prática, né? E a gente foi percebendo também que a maioria dos musicais tinha uma relação com o cinema. O próximo que a gente fez depois desse foi o Xanadu. O Xanadu, ele tinha músicas maravilhosas, ele tem músicas maravilhosas tocadas e gravadas pela Light Orchestra. Só que, né, o filme do Jim Kelly com a Olivia Newton-John, só que é um filme, sim, e ele virou um filme cult, mas ele foi muito mal recebido na época. Diziam que era a maldição de Xanadu, que acabou com a carreira da Olivia Newton-John e tudo mais, e por causa disso, eles fizeram um musical de tiração de sarro, né, usando as mesmas músicas, mas tirando sarro de tudo, e virou uma revista, um musical. Então, dependendo da montagem, do tempo que ele estava sendo montado, eu tirava sarros de alguma coisa. Eu lembro que a versão que eu vi lá, eles estavam tirando sarro do Echoes, que era uma peça que o Daniel Radcliffe, o menino do Harry Potter, estava fazendo, que era a primeira peça na Broadway dele depois do sétimo, do oitavo filme do Harry Potter, e ele ficava nu, tinha que subir num cavalo e tudo mais, e eles tiravam sarro disso. X, né? É uma revista, se você não está inteirado dos acontecimentos, aquilo não é uma piada para você. Mas quando ela veio para o Brasil, o Sidney Magal foi maravilhoso. A gente fez um musical com o Sidney Magal. E aí, estava acontecendo várias coisas na época, eles tiravam sarro de tudo que estava acontecendo na época. Ele tem essa abertura para a revista. Depois disso, fizemos o Alô Dolly, que aí tem uma versão linda do Alô Dolly com a Barbra Streisand, né? Que cinema tem duas. A primeira eu não me lembro quem que protagonizou, que é linda também. Mas que era muito romântica, era tudo lindo demais e tal, e é Jerry Herman, né, que é um compositor clássico dos musicais e muito respeitado nos Estados Unidos e que compôs Alô Dolly, por exemplo, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda música mais gravada do mundo, tá entre ela e Yesterday. Né? A Alô Dolly é muito, muito, eu não muito... sabia, que interessante. Sim, é uma das músicas mais gravadas do mundo. A primeira versão eu acho que é com Rex Harrison. Bom, enfim.
Então, Antigona. dentro do musical, ela é um tema desenvolvido, né? E depois ele precisou fechar num produto fonográfico. Mas você pensa, é um tema que está na cabeça de todo mundo, né? Em caixinhas de música, em tudo quanto é lugar. E tinha um filme lindo, tinha um filme maravilhoso. Depois disso, montamos. Eu fui para o Cazuza e já tinha o filme, né? Que o Daniel fez. Lindo, muito bem feito e tudo mais, mas a trilha era completamente... A linguagem tinha que ser completamente diferente e tudo mais. A mãe do Cazuza ficou bem em cima da nossa montagem e o Aloísio de Abreu, que escreveu o texto, também ficou muito em contato com ela para pegar informações da vida dele e tal, e a gente foi usando os temas que foram gravados. Depois disso, montamos Nuvem de Lágrimas, que era um musical... Nuvem de Lágrimas. É um dramão, né? Um musical drama esse aí. Nuvem de Lágrimas, então, pelo amor de Deus, né? Era uma Dalva adaptação... Então, era uma adaptação... A Dalva de Oliveira era uma das cantoras preferidas do Cazuza. Mas nesse, o Orgulho e Preconceito, que era o da Jane Austen, era o pano de fundo, era o script da base, e aí eles abrasileiraram tudo. Trouxeram pro Vale trouxeram para o interior de São Paulo. Vale do Paraíba. Isso. E eles lá desenvolveram e foi bem interessante. E a gente fez com músicas do Chitãozinho e Chororó. Olha, que legal, hein? Interessante isso. Mas foi bem na época, olha só a relação que tem com o cinema, bem interessante. Foi bem na época que o filme tinha sido lançado e que, inclusive, não vou me lembrar o nome da atriz, ganhou o Oscar. Acabou ganhando um Oscar, eu acho que coadjuvante, pelo Orgulho e Preconceito. O filme, o Orgulho e Preconceito. É aquela Keira Knightley? Acho que talvez. Bom. Enfim. E aí teve essa relação, ou seja, muito impulsionado também pela indústria do cinema, o teatro acaba se valendo, né? Nos Estados Unidos tem uma rixa, entre quem trabalha num meio é de um meio, quem trabalha no outro é de um meio. Quase ninguém consegue transitar entre os dois, como é o caso do menino que fez o Wolverine, o Hugh Jackman. Ele é um super ator de musical. Ele começou, né, em musical. Mas ele ainda faz. Então. Tá fazendo o Rei do Show agora, ele todo rasgado, assim, dança pra caramba, canta pra cacete. E, assim, é insubstituível. Teve Covid agora faz um mês, ou sei lá, 2, e fechou a temporada. Não teve cover, não teve cover. Tem como, não, você paga $600 pra assistir o cara, não vai ser ele, vai ser o cover. Melhor que o cara seja, eu quero ver que legal, quero né? ver o homem. Ele é um cara que... Completíssimo. Que fez o Les Miserables, né? Também acabou fazendo um musical. O Les Miserables, eu lembro daquela versão que teve com o francês, que teve o John Malkovich, que fez o John Malkovich fez um dos... Eu não sei se ele fez tem a versão do Liam Neeson, que faz... O Liam Neeson faz o Jean Valjean. Depois, o Hugh Jackman depois faz isso, depois de uns anos. Entendi. O cara tem o Google na cartola, é impressionante. Tá ali, ele tem tudo ali dentro. Eu amo, apaixonado, então a gente... Né? E aí, depois foi o contrário, né? Aí teve musical, né? Um musical maravilhoso. Aí veio pro Brasil 2 vezes já esse musical. E aí depois aí teve esse filme com ele, que eu achei lindo, que foi purista, né? Eles fizeram um jeito das pessoas cantarem de um jeito muito mais puro, bem fiel, e bem fiel, e mais intimista, e com um microfone sem regravar a voz, né? Com um microfone de boom mesmo. Boom direto. E foi assim, você ouve a respiração das pessoas, foi um jeito muito diferente de gravar. E que eu gostei bastante. Esse é um filme maravilhoso, né? Ele faz o Hugh Jackman, a Anne Hathaway faz, né? A menina. Sim. O Geoffrey Rush, se eu não me engano, faz o inspetor. O Geoffrey Rush. É o mesmo que fez o Gladiador, aquele ator que fez o Gladiador. Lembra do Gladiador? O que ganhou o Oscar foi o Joaquin Phoenix, que fez o Gladiador. Russell Crowe. Verdade. Russell Crowe. Então o Geoffrey Rush deve ter feito a primeira versão com versão com o Liam Neeson. Ele foi muito criticado.
eu não lembro exatamente Eu por quê, estranhei né? aqui, já entrando no formulário aqui, porque você não pôs nenhum filme de musical, né? Não, Você não pôs nada de musical, né? não, Por quê? Você é aquela coisa de o trabalho, o não. trabalho ali, então... Eu quero. Não, mas eu vou defender também um método cujo qual você pediu para eu preencher. Você falou É. assim, ó, não é para ficar fazendo um redemoinho Não, psicológico. então, é verdade. Então, Escreva aí. Aí depois eu fui ler de novo, né? Um tempo depois eu falei, caramba, é verdade. Foi muito, muito real, muito verdadeiro tudo. E eu me diverti lendo as mas respostas. você acha que internamente foi por isso? Ah, não, trabalho é trabalho e o cinema é um lazer. Aí você respondeu com base no seu prazer de Eu, lazer, vai. Você tal- acha que é essa lógica, talvez? Talvez, Talvez. mas tem muita coisa assim, tem algumas ligações. O Woody Allen, por que que eu gosto, preenchi lá que eu gostava muito do Woody Allen, gosto muito do Exatamente, já Woody vamos Allen e tudo falar, mais. diretor preferido. Eu gosto tanto do Woody Allen que eu tenho filmes dele, DVDs, na Uhum. época que a gente comprava DVD no plastiquinho fechado, que eu falei, um dia ele vai morrer, ele vai parar de fazer filmes, deixa eu guardar, senão não vai ter mais inéditos para eu assistir, né? Então eu Que tenho lá legal. guardado e eu não assisti todos os filmes do Woody Allen você de não assistiu? Você tem propósito. guardado que você vai... Não, quando ele morrer, eu vou assistir Sim, esse que eu porque não senão assisti. vai acabar. Genial. Vai acabar. Eu Genial. precisei me atrasar. Eu preciso me atrasar Genial, na genial linha isso, dele. genial. Então, a última noite de Boris Grutchenko é um dos que eu tenho fechadinho. É, esse é antigão. Melinda, não assisti. Meia-noite em Paris. Todo mundo, então você viu Meia-noite em Paris? Eu falei, gente, Meia-noite em Paris é agora, ele lançou agora. Eu sou da época do, sei lá, tudo que você gostaria de saber sobre sexo, mas tinha Uhum. vergonha de perguntar. Eu sou É, daquela tudo década de 70, né? Esses Sim, da- vixe, eu piro. Mas o Woody Allen tem uma banda de jazz tradicional. É. E ele tem um banjoísta tenor fenomenal. E ele toca lá o clarinete dele. E eu fiquei sabendo, quando era moleque, que ele não foi no Oscar, porque ele tinha show da banda dele. Que ele tinha show toda segunda-feira, sei lá que dia da semana que era. E ele falou, não posso. Eu Porque tenho é o um show da minha banda, não posso. E ele foi no show da banda tocar. E tem até um documentário da turnê que essa banda fez. E achei aquilo genial. E eu falei, cara, ele toca com um cara que toca o mesmo instrumento que eu. Eu sou Que normal. legal. Olha que E legal. a gente tá falando agora do seu filme preferido. É isso? Não, Que ganhou o Oscar. a gente tá falando do meu. De qual Oscar? Porque assim, o seu filme preferido, qual que é que você respondeu aqui? Você lembra? Annie Hall. Então, Annie Hall, que ganhou o Oscar. É o Ganhou filme de 70. melhor roteiro Não, ganhou o Oscar de melhor filme também. e melhor diretor. E melhor diretor. Sim. Então, é desse filme que estamos falando? É esse Oscar que você está falando? Não aí sei você se sabe. foi. Não foi aí Bom, que. Não sei se foi nesse mas que ele enfim, não foi. então, Eu nem filme sei se ele preferido- não ganhou quando ele não foi. E filme preferido, então, Annie Hall. O Annie Hall é lindo, gente. O Annie Hall é maravilhoso. E ele usa jazz tradicional também para colocar nas trilhas dos filmes Porque dele. ele é músico, né? Então, tem o Paul diferencial, Simon. né? Tem o Paul Simon. Fazendo um papel muito engraçado, né? Um personagem muito engraçado. Tem Né? o Paul Simon. Não, e aí, você quer sair e tudo mais. Tem O cabelinho dele. o cabelinho. naquela época, a musa dele, a menina que fez a Annie Hall, Ah, Diane Keaton. Diane Keaton, que depois ia fazer Manhattan também, É. ela era um expoente, porque quando a gente é novo, assim, a gente acha que tudo já tudo é normal, né? Mas na época ela se vestia de um jeito tão diferente, né? A mulher não usava gravata, ela não se vestia daquele jeito. Aquele cabelo, por exemplo, começou a virar moda na década de 80, ela já tinha aquele franjinha com aquela coisa armada. Então ela já era uma vanguarda de um monte de coisa, né? De um pensamento feminino e tudo, e ele se apaixona por aquilo, né? E ele se apaixona por aquilo, tem uma super crítica dele falando mal de Los Angeles, né? Que ele fala? E vocês reciclam lixo? Sim, reciclamos. A gente manda tudo para Los Angeles para eles fazerem produtos, né, de televisão. Aí aparece o Paul Simon fazendo um cara, por que a gente não vai lá para casa e lá tudo no mais? bar. Tá um cara super fútil, super... E o amigo dele também, que tem hábitos estranhíssimos para estética, né? Ele usa uns óculos diferentes para rebater a luz do sol, não come tal coisa, para ele se manter jovem para a indústria. E aí ele fica enjoado de tudo aquilo, porque o personagem, a Annie Hall, vai para lá atrás de um cara, ele fica enjoado de tudo aquilo e volta para Nova York. Mas é muito interessante, assim, eu queria morar dentro desse filme. Tem uns filmes que você queria morar dentro? Tem. Pra mim tem muitos.
É, Esse é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é legal mesmo, né? Porque assim, ele fez umas coisas aquela desconstrução na fila do cinema, sim, com né? Marshall McLuhan. O cara, o filósofo tinha as escolas lá como é que chama? De Adorno, né? Os integrados e os apocalípticos. E o do outro lado de lá, da filosofia, era o Marshall McLuhan. Aí eles estavam na fila. E aí um professor começa a falar mal do Marshall McLuhan. Não, porque não tem nada a ver. A indústria cultural Isso, não se atrás baseia... dele na fila, E ele né? assim, que chato, Exatamente. que chato. Aí a Ele com Diane a Diane Keaton, Keaton, né? aí ele falou, o que foi? Não, esse cara falando merda, que não dá, não sei o quê. Aí ele tem uma super sacada, ele quebra a quarta parede e fala, oi, tudo bem? Ó, eu vou trazer uma coisa, esse cara tá falando muita merda, eu vou trazer uma coisa aqui que vai rebater ele. Ele tira de trás do cartaz do filme o Cara, Marshall então. McLuhan. Primeiro ele vai pra quarta parede, o cara também vem e fala: Não, mas eu sei o que eu tô falando, eu sou professor. Aí ele fala: Não, eu vou. Quer ver como você tá falando besteira? Eu tô com ele aqui, o Marshall McLuhan. Aí ele puxa lá do E o cartaz. Marshall McLuhan é muito bom, né? Ele não é ator, né? Ele fala, Bem, achando bem graça duro, de né? tudo, graça Muito de tudo. Ele engraçado. fala, eu acho que você está equivocado nas minhas ideias, muito mocinho. É bom você engraçado, estudar né? melhor. Aí ele olha pra câmera de novo, que bom se tudo na vida fosse assim. E Exatamente. troca a muito cena e se bom, fala, né? no meio do filme ele para pra falar Porque é isso. um cara, né? O Woody Allen, a gente despenha, mas assim, é um cara que fazia stand-up, né? Cinema, escreve, produz, dirige, né? E músico. Então, assim, né? O cara vê tudo, né? Ele consegue ter É essa... maravilhoso. Esses Pois caras é. que são multitask, assim, eu tenho uma profunda admiração, né? Você falou, quem é seu diretor preferido? Eu coloquei o Miguel Falabella, porque eu trabalho junto com ele em alguns projetos e tudo mais, e eu vejo o quanto que ele entende do processo. Sabe escrever, ele sabe gravar, ele sabe dirigir, ele sabe editar, ele Muito legal. sabe atuar, sabe fazer todas as partes, cantar, sabe fazer tudo do processo. Aí você fica pensando assim, o Woody Allen também é um cara totalmente multitask e ele acaba sendo o ídolo de muita gente, né? Ele tem um tradutor, aqui não, um tradutor, o Rui Castro, que escreve as coisas dele, que traduziu as coisas dele aqui, e que falou, cara, depois de traduzir tudo isso, que eu inclusive li as coisas que o Woody Allen escreveu, né? Tem o Adultérios, que é maravilhoso, é um livro genial dele, tem outros contos e tudo mais. Depois que o Rui Castro traduziu tudo, falou, cara, como eu queria conhecer esse cara, ele é genial, é maravilhoso. Ele foi para Nova York no inverno e acabou topando sem querer com o Woody Allen. Olha que Ele estava legal. saindo do hotel, ele conta essa história, estava saindo do hotel, e aí encontrou ele e a Mia Farrow andando na rua tomando sorvete. Ele falou, não é possível, que casal, né, meio metro de neve, tá tomando sorvete no meio da rua. Ele viu, é o Woody Allen, meu Deus, só ele para fazer isso mesmo. Ele chegou e falou, oi, tudo bem? Ele respondeu, tudo. E continuou. Foi esse o encontro deles. Muito bom isso, Ele né? deve ter, né? Lá veio... mais um, né? Porque deve acontecer direto. Nunca né? mal vai saber ele que era que é o o tradutor dele no de um Brasil. país de que ele consegue emplacar muito dos produtos dele, né? Inclusive, e ele também tem um affair com Machado de Assis, né? O Woody Allen gosta muito do Machado de Assis. Então, talvez um dia ele grave alguma coisa. Tomara. Mas essa relação toda com esses caras multitasks me faz ter essa admiração profunda. Deixa eu explicar pro pessoal agora, na pergunta que eu vou fazer para você, a resposta vai ser a explicação por que eu tô vestido assim. Né? Porque qual é o filme mais marcante da sua vida? Ó, é muito inusitado o porquê que é marcante. Então. Não sou um cara extrasensorial, ou então místico, ou então, sei lá, cabalístico, ou nada a respeito de tudo isso, mas não me considero com essa sensibilidade. Mas certa vez, quando eu tinha 4 anos de idade, meu terapeuta disse que 75% das nossas memórias somos nós que criamos. Não aconteceu, mas quando eu estava febril, tive, sei lá, uma infecção de ouvido, eu estava febril, eu comecei a ter alucinações. E eu lembro que piratas me cortavam ao meio na minha cama, e eram desenhos animados, assim. Eles eram reais, só que eram neon, assim, me cortavam no meio. E eu, mãe, a minha mãe foi lá, me pegou, eu falei, não, eu tô com muito medo, não sei o quê. E ela viu que eu tava febril.
me levou. Os piratas estão me cortando no meio. Falou, Daniel, tá bem louco. Vamos. O Daniel, acho que fumou aquilo que a gente deixou o Daniel, acho que ele tomou aquela água ardida ali, que não era para ele ter tomado também. Aí ela me colocou entre meu pai e ela, e dormiram. E eu lembro que teve um baile em volta da cama deles. Todos os personagens desse baile estavam envoltos de neon amarelo. Tinha uma vitrola que estava tocando na esquerda. E tinha uma mulher e um homem dançando. E aí, certa vez, eu estava vendo imagens marcantes do cinema e eu vi o Fred Astaire com a Ginger Rogers naquela famosa cena do Tic Tic Tic, dançando. E eu falei, é aquilo. Né? Uns anos depois, é isso que eu tinha visto, mas por quê? E ele era meio mal na época, eu lembro que ele tinha um nariz esquisitíssimo, e o Fred Astaire tem, né, a carequinha, o nariz... O carequinha e o nariz esquisitíssimo, será que é uma... Não, calma. Só o Fred Astaire? Só o Fred Astaire tem isso? É uma menção direta aqui. Não, calma, minha profunda admiração, cara. Você é o Karim. Eu sou o Karim. Então, e aí teve isso, e depois... Eu vi, anos depois, Na Espera de um Milagre, com Tom Hanks, que a primeira imagem do filme é ele já mais velho, chorando com essa imagem do Tic Tic Tic. No filme Espera por um Milagre, né, ele tem um outro filme com Tom Hanks e tal, o Frank Darabont, e ele deixa o último desejo. Qual o desejo? O que você quer fazer agora? Você quer sair da prisão? Ele falou, não, eu quero ver um filme, né? E antes dele ir pra cadeira elétrica. E era o filme. Aí o filme é exatamente esse que nós não falamos o nome ainda. Corta a cena. É uma narrativa não linear desse filme, A Espera de um Milagre. O primeiro filme é o próprio personagem do Tom Hanks, feito por um outro ator, com 105 anos de idade, assistindo, ele devia estar numa casa de repouso, alguma coisa, assistindo a esse filme, e ele acaba chorando, e aí a colega dele pergunta, por que você está chorando? Aí ele conta a história. Eu, de alguma forma, acho que está no imaginário de todo mundo, né? Eu sou reencarnacionista, eu também penso em, sei lá, sou espiritualista, eu penso em um monte de coisa, mas ali, eu acho que a explicação disso, por que uma criança de 4 anos febril viu a cena do fatídico filme, que era uma dança? Por quê? Eu acho que isso está no imaginário de todo mundo. Assim como, se você pegar um contrabaixo e tocar meio tom para cima, meio tom para baixo, meio tom para cima, meio tom para baixo, você vai achar que vai aparecer um tubarão aqui. Mesmo a gente estando a quilômetros do habitat de um tubarão. Porque o cinema acaba criando signos que deixam implícitos dentro da gente uma série de coisas. E, de alguma forma, essa cena está no imaginário, inclusive de brasileiros, de outras pessoas que têm contato com televisão, por exemplo. Exatamente. E que nem sabem, às vezes, né? E que nem sabem qual que é a referência. Exatamente. Que na primeira. Então, e que ali eu falei, cara, que interessante isso. Então, talvez você trabalhar com as emoções de plateias que vão ao teatro, né, vão assistir um teatro musical, por exemplo, seja você também se valer desses signos que estão implícitos, né, na nossa sociedade, na nossa sociedade que consome a arte da forma como está consumindo hoje e que tem já um repertório coletivo, inconsciente que a indústria do cinema criou. Já a gente está falando, nós falamos o nome do filme, o filme mais marcante da vida do Daniel Rocha é Top Hat. O Picolino. O Picolino. Essa tradução brasileira. Cara, olha, hein? Annie Hall foi traduzido para o Brasil como noivo neurótico, noiva nervosa. É assim, um negócio Mas eu acho que esse, sei lá, o Picolino pra mim é mais estranho ainda, é um filme de 1935 com Fred Astaire e Ginger Rogers. Não vou falar que foi o primeiro da dupla, acho que foi o segundo ou o terceiro, mas foi um dos que estourou. Né? A dupla deu muito certo ali, nessa cena, né? Heaven. E que tem cenas lindíssimas de dança, né? Que finalmente não, mas assim, é muito marcante como o cineasta conseguiu filmar dança e como que aquilo foi
foi queimado naquele filme. Os ângulos, a girada dela da saia, os planos, né, para fazer o tic-tic-tic. Então, é um jeito que parece que você tá junto, dançando, que você fala, você se entrega. Você não tá vendo um palco onde tem um casal dançando. A gente tá ali, né? Você tá no meio dos dois. Tá ali como eu estava ali, no meio dos meus pais, vendo tudo aquilo acontecendo, aquele baile. Genial, Daniel. Olha, uma delícia de papo. Eu achei que a gente ia por outro caminho, né? Caminho de musicais, que a gente pode abordar uma outra vez com você, ou com outro convidado, tipo, né? Dançando na Chuva, os filmes musicais americanos, Chicago, enfim. Vários filmes que acho que dá manga também. Mas foi uma delícia de papo. Olha só, passou rápido. Então foi bom demais. Rapidíssimo. Agora, só para você terminar, eu queria que você falasse rapidamente, o que você recomenda para as pessoas verem aí nas plataformas. De filme? Você lembra o que você pôs aqui? Nada a ver com o que a gente tá falando. Eu tô numa onda Star Wars. E aí eu acabei de assistir o Mandalorian. O Mandalorian já tá no streaming já faz uns 2 anos, eu acho. Mas com uma trilha sensacional, é maravilhoso. E também eles filmaram de um jeito diferente agora, né? Que eles têm aquele recurso de painéis de LED, né? Onde realmente o ator sabe onde ele tá, não é o chroma key que ele imagina onde ele esteja, né? E é muito bom. Para quem gosta da série, é maravilhoso. E depois eu entrei no Boba Fett, que é o próximo, e tô aguardando o Obi-Wan Kenobi. Eu gosto muito de uma série chamada Cosmos, do Carl Sagan, que foi regravada pelo Graça Tyson, né? Que ele agora está na 2ª temporada, que é Mundos Possíveis, e que é lindo para a gente saber o quão maravilhoso é o cosmos, o quão pequeno a gente é. E também você indicou um desenho aqui que é fantástico da Disney, que é o... Um desenho animado? Você esqueceu? O Toy Story. Não, você pôs Toy Story lá como o melhor filme que você já viu. E você pôs Soul também. O Soul, eu acabei de ver o Soul. Maravilhoso, cara, desenho maravilhoso. Muito bom. Tudo a ver com você, com músico. Sim, e a riqueza de detalhes do professor tocando piano, realmente as mãos fazendo o que o piano realmente que está soando, está tocando. E a riqueza de detalhes para quem é músico é tão lindo. E outra, fala de espiritualidade, fala de um monte de coisa. Genial. E eu... Agora estou completando 40 anos. Nesses 40 anos Parece mais. Poxa, obrigado. Sempre um prazer. Não se eu puder evitar. Mas... é sempre um prazer. Mas enfim, eu acho que é um dos filmes que acabaram sanando a minha crise dos 40. Porque o cara fala de uma coisa tão bonita lá. Assiste o filme, é maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom, Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um papo maravilhoso. Rápido demais. Olha aqui, ó. Vai dar 1 hora e parece que a gente tá conversando uma meia hora aqui, Pô, né? Que bom. E eu, olha, ó. E o que você vai tirar dessa cartola, então, pra nós? Eu vou tirar da cartola, foca em mim. Uma careca? Olha aí, ó, que beleza. Poxa, olha só, hein? Pra quem não tem, muito ruim. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Olha, maravilhoso. Põe a cartola que tá muito mais interessante. Pessoal, se vocês gostaram da nossa entrevista, do nosso vídeo, nos sigam em todas as plataformas. Vejam outros vídeos, outras entrevistas. Comentem, sugiram temas, filmes, entrevistados. Nós estamos aqui para entreter você. E nos sigam em todas as plataformas sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Também estamos em plataformas de áudios como Spotify, Deezer, Amazon, eu acho, também. Acho que é isso. O cara é onipresente. Então é isso aí. Nos sigam e o importante é seja feliz. Seja feliz. Abraço para você, pessoal.